Igreja, tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de História. História e arte, História e cultura afro-brasileira e indígena. E nós temos conversado sobre os povos indígenas no mundo, no Brasil, no Paraná e na sua cidade, na nossa cidade. E vamos observar um mapa da população indígena nas cidades da região sul do nosso país e especificamente ali vamos procurar visualizar a região do Paraná. Esse mapa mostra a população indígena na região urbana. É um mapa de 2010 com dados do IBGE que mostra que há população indígena nas cidades, certo? Bem, vamos adiante. Observem, por favor, estes indígenas caracterizados com, provavelmente para as cerimônias, né, para os rituais, né, cada um com o seu ritual, suas celebrações, né? E pensem, reflitam sobre que ideias, né, vocês, que palavras vocês têm e que vêm à memória. Ancestralidade, cultura, brasilidade, direitos ou respeito, né, diversidade, por exemplo, né? Vamos constituindo, vamos elaborando, né, o nosso pensamento, as nossas ideias, estabelecendo relações, né, sobre o que conhecemos, né, o que sabemos já sobre os povos indígenas que habitam, né, o nosso país, que fazem parte, né, sobre os brasileiros, afinal. Estivemos conversando já nas aulas anteriores sobre alguns desafios, talvez algumas dificuldades também, que são comuns a todos os povos indígenas do mundo, né? Por exemplo, o combate à violência contra a mulher indígena. Este é um desafio de todos os povos do mundo todo. A preservar a língua materna, quer dizer, a língua nativa e as tradições, ou seja, a cultura indígena, também é outro desafio de todos os povos do mundo todo. Essa transmissão da cultura de geração a geração, essa perpetuação da cultura é um desafio, ela é uma necessidade de todos os povos no mundo todo. É algo que precisa acontecer, é algo que precisa ser cuidado. Um outro aspecto com relação à cultura, aos povos indígenas, é a marcante diversidade. A diversidade é enorme. Nós temos muitos povos, né? Há centenas, né? Há mais de 300 povos indígenas no nosso país, né? Então, a diversidade dos povos indígenas é enorme. Cada povo indígena tem a sua própria língua e cultura. Cada povo indígena tem os seus costumes, tem o seu modo de ser, de viver, o seu modo de imaginar, de crer como as coisas são. Cada povo indígena, cada indígena tem a sua maneira de fazer as coisas, né? E isso deve ser respeitado, certo? Então, agora, para ter uma ideia visual, eu vou ali para o computador e vou acessar um portal, na verdade, e só para a gente visualizar em palavras quantos povos indígenas a gente pode ver o nome deles
neste portal, certo? Vamos dar uma olhadinha nisso. Eu vou ali no computador. Para nós termos uma ideia visual da enorme diversidade do que se trata realmente abordar povos indígenas no nosso país, é que nós viemos a esse site do PIB socioambiental para visualmente termos uma ideia. Então, aqui podemos, ao olhar todos esses nomes, ter visualmente essa noção da imensa diversidade dos povos indígenas do nosso país. E podemos dar uma olhada aqui, por exemplo, mostrar por estado, né? Temos aqui por estado, e podemos, por exemplo, também por família linguística, a pesquisa. Nosso objetivo nesse momento é verificar realmente a complexidade. Fica essa dica desse portal para vocês poderem aprofundar a pesquisa de acordo com o interesse, né, por estado, pela língua. Viram só quantos nomes, né, realmente dos povos, né, para a gente ter uma ideia. Um outro aspecto muito importante é com relação à terra indígena. A terra indígena é lugar de pertencimento, de perpetuação da cultura. Vocês talvez tenham acompanhado há um tempo um médico muito querido, famoso e popular no nosso país, esteve lá no estado do Amazonas conversando com jovens indígenas que estavam passando por um momento muito difícil de fragilidade e cometendo inclusive o atentado contra a própria vida. E no relato com alguns destes jovens, eles comentaram que deixar as terras indígenas era algo que fragilizava, né? Deixava a eles muito também tristes e desprotegidos, porque a terra para eles representa um lugar de proteção, né? Pelo convívio com a comunidade, pelo que eles aprendem com os demais, né? Com os pares. Não que eles não devam deixar, não é isto, mas com os ensinamentos, né? Com a fragilidade mesmo. Então, soube-se neste relato já se sabia, mas o peso, né, que a terra indígena tem e que a terra como a terra ancestral, a terra vivida, né, a terra deles, não a terra aonde se colocam, né? Não é para onde se muda. Então, vamos um pouquinho mais adiante para ir entendendo isto. Por exemplo, para os Guarani denominam os lugares que ocupam de Tecoa, né? Pode ser que a pronúncia aqui em muitas palavras indígenas realmente não saia a contento, porque são línguas diferentes, né? Do que estamos habituados. E esta Tecoa é o lugar físico, é a terra, é o mato, é o campo, as águas, animais, plantas, os remédios, né, etc. É onde se realiza o teco, o modo de ser, o estado de vida guarani. É tudo, né? É onde se vive, né? É onde se transmite a cultura. Então, a terra realmente tem um valor, é como o lar, é a casa, né? É onde se vive.
Vamos visualizar agora os povos isolados avistados no Acre, por exemplo, né? Que não devem ser até perturbados, né? Na sua vida, né? Vamos ver também aqui o povo Yanomami, né, com a maloca no Amazonas, esta habitação de várias famílias, né, de onde reúnem-se os membros, todos os membros da aldeia, né, se reúnem, por exemplo, nesta organização ali. Esta outra aldeia, né, do povo Gavião, Parcatg, no Pará, né, as casas são de alvenaria, né, nesta formação em círculo, e lá no centro se realizam as atividades, né? Então, cada povo tem uma forma de organização, e estas não são as únicas, né? Não são os únicos modos, existem diversos outros, né? Cada um tem uma característica, uma forma de organização familiar, né? E do modo de grupo, né? Do modo de vida deles. Então, as terras indígenas são terras ancestrais, são terras de lugar de liberdade, né? É como a casa que provoca saudade, é o lar, né, do indígena, é aonde se desenvolve a cultura, aonde se desenvolve a tradição, aonde ocorrem as festas, aonde há a celebração dos eventos, né, de tudo que acontece, né, dos nascimentos, né, das uniões, né, de tudo que acontece. Há a preservação, né, de todos os hábitos, de tudo que é costumeiro se fazer no dia a dia, e principalmente há este sentimento também de proteção que eu estava falando. Bem, houve, né, entre tantos acontecimentos, mas vamos tomar lá no ano de 2007, uma reunião e uma declaração, né, uma declaração da ONU, né, da Organização das Nações Unidas, sobre os direitos dos povos indígenas, né? Então, esta declaração é um documento, e este documento estabeleceu parâmetros mínimos, né, para outros documentos e princípios mínimos, né, e gerais, princípios, por exemplo, como a igualdade de direitos, né, e a proibição de discriminação. Então, esses são dois princípios muito básicos e mínimos, mas que foram necessários serem estabelecidos por essa declaração para povos do mundo todo. Igualdade de direitos e proibição de discriminação para os indígenas, certo? Então, nós vamos ver somente alguns artigos muito resumidos desta declaração da ONU dos direitos dos povos indígenas, tá? O artigo 1, né, diz o seguinte: os indígenas têm direito como povos ou como pessoas a todos os direitos humanos. Direitos humanos é uma categoria de direitos, são direitos básicos assegurados a todo e qualquer ser humano. Bem, todas as pessoas nascem livres e iguais em dignidade e direitos, né? Artigo 2 da Declaração da ONU. Os povos e as pessoas indígenas são livres e iguais a todos os demais povos e pessoas e têm o direito a não ser objeto de nenhuma discriminação. Vamos para o artigo 3. Os povos indígenas têm direito a determinar livremente a sua condição política, né?
Artigo 4, os povos indígenas têm direito à autonomia e ao autogoverno, né? Tem direito à escolha, à liberdade. Artigo 5, tem o direito a conservar as suas instituições políticas, jurídicas, econômicas, sociais e culturais, e mantendo os seus direitos em participar na vida política, econômica, cultural do Estado. Então, mais do que ter o direito, também tem o dever, né? Eles podem participar. E o Estado, por sua vez, né, não pode, por exemplo, propor leis com relação aos indígenas sem o consentimento deles, tá? Eles precisam estar cientes, né, e de acordo também. E toda pessoa indígena tem direito a uma nacionalidade. São brasileiros. Artigo 7. As pessoas indígenas têm direito à vida, à integridade física e mental, à liberdade e à segurança da pessoa. Os povos indígenas têm o direito coletivo de viver em liberdade, paz e segurança. Artigo 10. Os povos indígenas não serão retirados pela força de suas terras ou territórios. Então, nós vimos lá a imagem dos povos vivendo, né? Eles não devem ser, digamos, a não ser que estejam correndo algum risco, né? Em alguma situação, né? Mas aí tudo tem que ser avaliado, né? Artigo 12. Os povos indígenas têm direito a manifestar, praticar, desenvolver e ensinar suas tradições, costumes e cerimônias espirituais e religiosas, assim como todos têm, né, a sua religiosidade, a sua espiritualidade, a sua crença, e ela é respeitada, todos devem ter este mesmo respeito, né? Bem, sabem, no Brasil há cursos, né, que ajudam a preservar as línguas indígenas. Geralmente, universidades, escolas, né, oferecem, né, cursos para os indígenas, né, aprenderem e manterem a língua, porque junto com a língua vem a cultura, né, e daí é mantida, né. Vem as músicas, né? Vem, enfim, o conhecimento, vem os saberes. E há um fórum que é permanente na sede das Nações Unidas, um fórum permanente sobre os assuntos indígenas. E o ano passado, em 2019, a ONU comemorou o Ano Internacional das Línguas Indígenas. Agora, antes de mostrar para vocês o que nós vamos ver, muito rapidamente, nós vamos localizar, gosto de mostrar antes, localizar. Este é o mapa do nosso país, claro, e para quem já sabe, claro, aquele estado ali qual é mesmo o nome daquele estado? Veja se você sabe, é Roraima, claro, e a capital veja se acertou, Boa Vista, muito bem. Por quê? Neste estado houve, né, espero que mantenha-se, uma aluna e professora, né, desta língua, onde ocorreu e ocorre esta multiplicação, esta preocupação com o ensinamento da língua. Então agora nós vamos ouvir só um trechinho de uma música deliciosa para a gente ver como é importante, como é bom, né, ter este ensinamento da língua. E no vídeo a gente vê que são quantas línguas, né, são. É só um trechinho para a gente apreciar e já damos continuidade.
Wakunaiken, 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 aiji, wakunaikian, waparichapan. A questão da língua indígena, ela foi muito importante para mim como a questão da minha identidade, o reconhecimento como indígena, minha identidade, que além de trabalhar a língua, nós trabalhamos a cultura. Trabalha-se a cultura, porque são questões que estão interligadas, a língua está dentro da cultura, faz parte, não adianta separar ela. Gostaram? Que delícia de música, né? Então, os povos indígenas têm direito a transmitir às gerações futuras as suas histórias, os seus idiomas, as tradições orais, filosóficas, sistemas de escrita e literatura, e de atribuir nomes às suas comunidades, lugares e pessoas, e de mantê-los, né? Os povos indígenas têm direito às terras, territórios e recursos que tradicionalmente têm possuído, ocupado ou adquirido. E, terminando quase, os direitos reconhecidos na presente declaração constituem as normas mínimas para a sobrevivência, a dignidade e bem-estar dos povos indígenas do mundo. Todos os direitos e liberdades reconhecidos na presente declaração garantem a igualdade ao homem e à mulher indígenas. Então, nós precisamos conhecer, respeitar os direitos dos povos indígenas. Declaração da ONU de 2007. Na educação de jovens e adultos, nós temos um privilégio, que é o encontro de gerações diferentes. E é um privilégio porque nesse encontro ocorre a aprendizagem entre os mais idosos e os mais jovens. E um tem muito a aprender com o outro, não é mesmo? Isso é maravilhoso. Esta aprendizagem é o que gera o processo de perpetuação da cultura. Uma das preocupações dos povos indígenas é como cultivar a ancestralidade, né? Como proteger os mais idosos, né? Esta é uma das preocupações. E como combinar tradição e inovação, como criar asas e raízes, que é uma frase que é muito bonita, asas, né, e raízes. E agora nós vamos ouvir uma entrevista com o jornalista, repórter da ONU News, o Eleutério Gevani, que vai conversar com o Marcos Terena e a Tayli Terena, que são pai e filha e participam da 18ª sessão do Fórum Permanente sobre Assuntos Indígenas nas Nações Unidas e falaram sobre o cuidar dos saberes ancestrais. Então, vamos ouvi-los. Una-te. É assim a saudação neste idioma Terena ou Xané. É a língua falada por dois convidados que temos hoje em destaque ONU News, que participam no Fórum dos Assuntos Indígenas aqui nas Nações Unidas até dia 3 de maio. Eu falo de Marcos Terena, que já conversou muitas vezes conosco aqui nas Nações Unidas como líder da FUNAI, continua líder indígena e está hoje em outras frentes, ainda ativo, mas falo também da Tayli Terena, filha, é antropóloga, não é? Mas é também, portanto, uma grande ativista a nível regional. Faz parte do Enlace Continental de Mulheres das Américas, portanto, mulheres indígenas das Américas. Faz parte também do Comitê Intertribal Memória e Ciência Indígena e participam neste fórum que fala, entre outros temas, com destaque,
do que os ancestrais estão a deixar. Vamos começar por aí. Este tema, como é que veio parar aqui? Eu sei que tem o dedo dos indígenas do Brasil. É verdade, né? Nossas comunidades, nossas aldeias no Brasil, lá tem mais de 300 povos, né? Mas fizemos um estudo, primeiramente, né? Para perceber as mudanças entre o novo e o velho, né? O ancestral, vamos dizer assim, e também a nova geração de indígenas. E foi interessante porque tem um vácuo entre essas gerações, né? A nova civilização, ela faz um corte. Só que lá nas aldeias não tem asilo, por exemplo, para proteger os mais velhos, né? E nem essa é a nossa intenção, né? Ao contrário, a gente tem que criar um mecanismo para que a juventude, mesmo fora da aldeia, não deixe de ser indígena e não abandone esses costumes, por exemplo, de relacionamento com os mais velhos, porque os mais velhos é que são a raiz e o detentor dos conhecimentos tradicionais. Marcos Terena tem uma filha e ela é antropóloga, estuda e lida diretamente com as questões indígenas. Esta questão do vácuo que existe entre gerações, será que esta presença aqui de um pai e de uma filha pode de alguma forma mostrar que é possível uni-las? Acredito que sim, porque essas questões desse vácuo que tem se criado, né, diante desses tempos modernos, vamos assim dizer, é muito por conta das opções que a gente tem tido que escolher, né, fazer escolhas diante desse novo universo, como juventude. Só que, como juventude, também a gente precisa reconhecer que dá para a gente manter esses dois universos, tanto uma vida no mundo moderno, quanto manter os nossos saberes tradicionais, nossa identidade. Então, e na perspectiva indígena mesmo, né, tanto de vários povos, não só do Brasil, não só terena, mas a gente aprende com o exemplo, com o convívio. Então, estar aqui, por exemplo, com meu pai é uma forma de aprender, e não só de aprender, mas de enaltecer essa relação entre o mais velho e o mais novo. Mas vamos agora a esta consequência, não é, deste vácuo. Perdem-se conhecimentos, perdem-se saberes dos quais, portanto, os povos indígenas são uma referência. Como é que tem passado para a sua filha este conjunto de valores? É um desafio, né? Não vou chamar de dificuldade, mas um desafio, porque geralmente quem transmite os conhecimentos são as mulheres. Desde a canção do neném, lá perto da lagoa, perto do rio, né? Contando já nas canções os sinais do meio ambiente, das estrelas, né? E as crianças aprendem, então, desde a cantar, não só a cantar, mas a ouvir a poesia que essas mulheres fazem, né? E isso vai ao longo do tempo, né? Então, como houve uma necessidade, por exemplo, eu tive que sair da aldeia, né? Meus pais ficaram lá, meus avós também. Então, a nova geração, da minha geração para frente, a gente encontra uma dificuldade muito maior de transferir esses conhecimentos, né? Mas existe uma questão. O grande espírito, por isso a gente usa esse simbolismo da natureza, né? Que não é um enfeite, não pode ser um enfeite. Isso é um outro problema. Tem muitos jovens que estão se enfeitando de índio. Não pode, porque senão vira aquilo no Brasil chamou de carnaval. Então temos que ensinar e aprender a respeitar esses códigos também, as pinturas, né? E a linguagem dos sonhos, da cosmovisão, da espiritualidade. Isso só acontece, por exemplo, quando nós temos o nosso habitat garantido, a demarcação dos nossos territórios, né? Então, transmitir isso também não é dar uma aula para os filhos nem para os netos. É a convivência que vai engrandecer essa relação. E quando essa pessoa indígena aprende, ele nunca vai esquecer esses ensinamentos. Viram só quantos ensinamentos? Ele disse, os mais velhos são as raízes, né? Disse o Marcos Terena, né? Vejam lá. Os mais velhos são as raízes. Ele disse também não abandonar
o costume do relacionamento com os mais velhos. Este é um grande ensinamento. Se você é um pouco mais jovem, esta é a grande frase da videoaula de hoje. Não abandonar o costume do relacionamento com os mais velhos, né? Porque há sempre muita sabedoria envolvida, há muita experiência, né? E ele falou também sobre um vácuo entre as gerações, né? No caso, especialmente dos povos indígenas, né? Porque os jovens partem em busca de um mundo novo, né? Em busca de novos desafios, né? E deixam para trás a tradição, a cultura, né, do seu povo, a língua, por exemplo, não aprendem a língua e acabam com a perda dos anciãos, né, não aprendendo, e aí a cultura cessa. Então, este resgate, né, essa continuidade, ela precisa ser dada, né? Mas a antropóloga Tayla lembra que como juventude, ela diz, a gente precisa reconhecer que dá para manter esses dois universos. Tanto uma vida no mundo moderno, quanto manter os nossos saberes tradicionais, nossa identidade na perspectiva indígena, ela diz. Este é outro grande ensinamento também para todos, né? Procurar reunir estas duas ideias, né? Esta convivência dos dois valores, né? E isto é muito importante em todas as culturas, né? Muito bonito realmente isto. E atualmente sabemos há uma grande preocupação dos povos indígenas com os anciãos, especialmente pelo momento da pandemia que o mundo todo passa, né? Com a saúde dos anciãos, né? Os povos indígenas muito preocupados, todas as pessoas do mundo muito preocupadas, né? Vamos adiante então agora, falando sobre o crescimento do registro de dados com relação aos povos indígenas no Brasil, ok? Bem, vamos voltar um pouquinho. Desde 1991, o Censo Demográfico coleta dados sobre a população indígena brasileira, certo? O censo, vocês sabem, ele é feito com base no quesito da cor ou raça, lembram? Já conversamos, inclusive, sobre isso. E o censo de 2000, ele revelou um crescimento da população indígena muito acima da expectativa. De 294 mil pessoas, o censo registrou 734 mil em apenas 9 anos. E esse aumento muito expressivo não podia ser compreendido apenas como efeito demográfico. Efeito demográfico é mortalidade, natalidade ou migração. Era muito este número para ser compreendido como efeito demográfico, de mortalidade, natalidade, nascimento ou migração, sabe? Para as cidades. Houve um crescimento no número de pessoas que se reconheceram como indígenas, principalmente nas áreas urbanas do país, quer dizer, nas cidades. Lembram daquele mapa que vimos no começo, lá dos quadradinhos em vermelho, das cidades? Os censos de 1991 e de 2000 não investigaram a filiação étnica e linguística, quer dizer, não perguntaram. Por isso não se sabe quem eram essas pessoas, onde viviam, por que haviam mudado sua resposta entre um censo e outro. E no censo de 2010, então, foi incluído um conjunto de perguntas para as pessoas que se declararam indígenas. Nós vimos isso numa videoaula.
Perguntou-se o povo ou etnia a que pertenciam e as línguas indígenas faladas. E incorporou-se também a localização do domicílio indígena. Então agora nós vamos ali para o computador, ver a distribuição da população indígena no Brasil. Estamos no site, no portal do IBGE, Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. E podemos visualizar o mapa de distribuição total, rural e urbana da população indígena no Brasil. Aqui nós visualizamos no ano de 1991 a proporção da população indígena. Vemos aqui, proporção da população de indígenas na população total. O menor triângulo até 0,50% e até o maior triângulo de cor marrom acima de 50%. Então, vamos passar para observar, então, de 1991 para 2000, vejam que há um crescimento, e de 2000 para 2010, que é o último dado oficial, portanto, de 10 anos atrás, né? Então, podemos observar que todos esses triângulos amarelos correspondem à proporção da população de indígenas na população total. Agora, podemos observar a população indígena rural. E também podemos, em 2010, portanto, há 10 anos atrás, e podemos observar também a população indígena urbana, há 10 anos atrás, urbana, portanto, nas cidades, né? E podemos observar também a população indígena total. Entretanto, com dados ainda do IBGE de 10 anos atrás. E, vindo aqui para o mapa, é possível, passando por cima, localizando cidades, então, dos estados, sabendo ali a quantidade, né, o índice da população indígena de cada estado. E podemos também ampliar, né, dar um zoom, ampliar um pouco este mapa, ainda que demore um pouquinho, para virmos até mais aqui a região. Então, podemos observar aqui a região do Paraná. Então, temos aqui Curitiba, população indígena total, 2.693, este é um dado de 10 anos atrás, de 2010, né? Vamos aqui para Ponta Grossa, temos um dado de 555, é para termos uma ideia, né? Estamos aqui no mapa do Paraná, onde este círculo marrom, na legenda, acompanhem aqui, representa acima de 5.000. E aqui nós temos essa região toda aqui, é do estado do Paraná, né? Com a população total indígena, porém com o dado do último levantamento, né, que consta do IBGE. Viram só? Então, esses dados, com o novo censo, vão ser realizados, vão ser muito interessantes agora, numa nova pesquisa, numa nova observação, né? Bem, vamos realizar algumas atividades e hoje nós vamos fazer o registro das perguntas e as respostas vão ser verificadas na próxima aula, certo? Então, vamos para o caderno fazer o registro das perguntas. Atividades, organizem, escrevam o nome do nosso componente, a data da aula de hoje
E vamos para a questão número 1. Quais são alguns dos direitos dos povos indígenas de acordo com a Declaração da ONU? Você pode fazer a resposta e depois nós vamos, na aula seguinte, fazer a verificação. Você vai ter um tempinho para registrar esta pergunta no seu caderno, certo? Muito bem. Agora, vamos registrar a questão número 2. O que a terra representa para o povo indígena? Registre essa questão no seu caderno também. Agora a questão 3. Cite alguns povos indígenas que vivem no Brasil. Copie essa questão no seu caderno. Número 4. Cite alguns desafios dos povos indígenas. A última questão: como proteger os mais idosos e cultivar a transmissão da cultura? Registre essa última questão no seu caderno. Muito obrigada e até a próxima aula.